Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostra crescimento expressivo de acidente vascular cerebral, o conhecido derrame, entre pessoas com menos de 45 anos. Hoje, o nosso convidado é o neurologista Jefferson Fernandes, membro da Academia Brasileira de Neurologia e diretor do Instituto de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo. E ele vai nos falar sobre o aumento de mortes por AVC, uma tendência mundial. Eu agradeço muito, doutor Jefferson, o senhor está conosco. Agora, doutor Jefferson, sempre aconteceu, né, AVC. O surpreendente é essa notícia de que pessoas, né, com 40 e poucos anos ou menos têm sido cada vez mais vítimas de AVC. O que acontece? Há um fator que está desencadeando essa maior incidência dos derrames, ou a medicina é que avançou e está diagnosticando com mais precisão? Eu acho que, boa noite, Maria Lídia, essa última hipótese é a mais provável, né? As pessoas estão se dando conta mais dos sinais e sintomas de uma isquemia ou de uma hemorragia cerebral, que se usa chamar derrame, e o diagnóstico está sendo feito com maior frequência, né? É claro que alguns fatores podem também contribuir para o aumento do acidente vascular cerebral. Que fatores? Entre pessoas jovens, o uso de drogas, né, é um fator que pode facilitar. Qualquer droga? Geralmente as drogas mais pesadas, né, elas têm um risco maior de produzir alteração. Cocaína. Crack, cocaína, né, são as drogas que têm um impacto maior. Maconha? Não é uma relação direta. Não é chamada, né? pesada. Não é chamada pesada nesse aspecto do acidente vascular cerebral, né? Então, esses são fatores que podem contribuir, e também tem nas pessoas jovens uma frequência maior de aneurismas cerebrais, né? Porque a gente pode dividir o acidente vascular cerebral em isquêmico, aquele que é uma obstrução da artéria, falta circulação e pode levar a uma lesão das células cerebrais que a gente chama de infarto, né? Assim como acontece no coração, ou hemorrágico, né? E hemorrágico pode ser mais frequentemente por hipertensão arterial, mas também por ruptura de pequenos defeitos nas artérias, que são os aneurismas, e com isso a pessoa tem hemorragia. E essas hemorragias são mais frequentes em pessoas de 25, 30 anos para cima, né? Então, existe uma frequência maior. E existe uma predisposição natural para isso? Digamos, quem não usa droga, não tem esses outros fatores externos, mas que a pessoa já tem uma formação que predisponha a ter os aneurismas e essas obstruções que desencadeiam o derrame? Sim, a gente sabe que o histórico familiar, ele pode ter influência forte, né? Então, se na família tem pessoas que tiveram aneurismas cerebrais, mais de uma geração, mais pessoas de uma mesma família, é importante a pessoa fazer uma avaliação, consultar com o neurologista para ver se ela possa ter algum risco que necessite uma investigação para avaliar essa possibilidade, né? Homens e mulheres têm igualmente o AVC? Existe uma tendência maior, se a gente considerar o grupo geral dos acidentes vasculares cerebrais, no homem, né? Porque a gente está aí com a isquemia. Mas depois da menopausa, isso começa a ficar um pouco mais parecido, né? E também existe uma tendência um pouco maior das mulheres terem os aneurismas cerebrais. E por que, né? depois da menopausa, as mulheres? Existe uma série de mudanças, né, de aspectos hormonais que acabam também facilitando, né, que acha uma perda dessa proteção, né? Existe um aspecto importante que, agora não tanto, mas recentemente, quando a mulher começou a se independizar mais e começou também a fumar, então começou a aumentar o seu risco de... Fumantes são pessoas mais vulneráveis a ter AVC? Sem dúvida, são pessoas mais vulneráveis. A causa principal, né, o fator de risco maior é a hipertensão arterial, né? Tanto para AVC isquêmico quanto para AVC hemorrágico. Quando fala em hipertensão, seria pressão alta a partir de quanto? A partir de 140 por 80. 14 por 8. Isso, a sistólica, a alta 14 e a diastólica. Dependendo da pessoa, se a pessoa é hipertensa, né, então se busca até cifras de controle um pouco maiores. E isso é uma coisa fundamental, Maria, porque o controle da hipertensão arterial de forma rigorosa reduz em 50% o risco daquela pessoa ter um acidente vascular cerebral. Bom, eu estou entendendo então que
quem tem pressão 14 já não deve brincar em serviço. É bom controlar, fazer voltar para os tais 12, é isso? Exatamente, até porque assim, entre 12 e 14, deve-se considerar outros aspectos para considerar como necessário tratamento. História familiar, outros fatores de risco, né? Colesterol alto, diabetes, né? O tabagismo, uso abusivo de álcool. Obesidade. Né? Obesidade também. Pesa, isso tem também? Sem dúvida, o sedentarismo, que há alguns anos atrás não se tinham ainda evidências que esses fatores também contribuem para o AVC. Hoje está claro que também esses fatores contribuem, né? Porque na verdade por trás da maioria dos AVCs existe uma doença maior que é chamada aterosclerose, ou ateriotrombose, se a gente for usar um termo um pouco mais adequado, que é a formação de placas de gordura, né, e coágulos em cima dessas placas. E esses fatores que a gente conversou são todos fatores que propiciam a formação dessas placas e aumentam o risco da pessoa ter. O estilo de vida. As pessoas muito tensas, que têm um tipo de trabalho que gera um nível de ansiedade cada vez mais elevado, essa correria do trânsito, essa loucura que é uma vida em São Paulo, praticamente para todo mundo, e dependendo do tipo de trabalho, a pressão deve ser muito maior. Isso também tem influência para causar AVC? Sem dúvida. Tanto diretamente, o estresse, como indiretamente, em que a pessoa estressada, ela de repente adota alguns hábitos que também são nocivos, né? Fuma mais, bebe mais, né? A sua pressão arterial sobe mais. Tem Sem dúvida. O álcool em excesso, né? E ele realmente é um fator de risco que aumenta, né, a chance da pessoa ter. O álcool ele modifica, assim como o coração, né? Ele modifica a característica das artérias, né? Produzindo alterações que facilitam a existência de uma isquemia cerebral. E que é importante frisar que no Brasil, a principal causa de morte hoje no Brasil é o acidente vascular cerebral. É a principal causa de morte? É a principal causa de morte, né? Num trabalho que eu tive a oportunidade de realizar com alguns colegas aqui da América Latina, que nós publicamos numa revista científica chamada Lancet Neurology, nós mostramos que, comparando todos os países da América Latina e Caribe, o Brasil tem a 4ª taxa de mortalidade para acidente vascular cerebral. E um dado do Ministério da Saúde mostra que, em média, uma pessoa a cada 5 minutos morre por um AVC, ou seja, mata mais do que tuberculose, que AIDS, que outras doenças infecciosas juntas, né? Então, realmente é um problema de saúde pública importante. Há indicadores claros que a pessoa possa ser uma candidata a um AVC? Ela tem avisos, sintomas? Sim, existem os indicadores que são a existência dos fatores de risco, ou seja, assim como ela tem que se proteger de ter um infarto cardíaco, ela deve se proteger também para não ter um derrame cerebral, e a hipertensão, o frio novamente é o principal fator de risco, né? Mas ela pode ter alguns sintomas transitórios. Existe uma característica que é chamado o ataque isquêmico transitório, em que a pessoa pode ter uma dormência de um lado do corpo, que dura alguns minutos ou algumas horas, uma falta de força, a boca torta, ou a fala enrolada, uma visão dupla. Então, entre outros sintomas, podem ser premonitórios. Às vezes esses sintomas desaparecem, e a pessoa não passou, não vou procurar médico. Pelo contrário, e isso é importante, que tanto essa isquemia transitória quanto o próprio AVC é uma emergência médica. A pessoa deve procurar rapidamente hospitais que tenham na estrutura para atender pacientes com um acidente vascular cerebral, porque há tratamentos que são utilizados na fase aguda que são extremamente importantes. Dr. Jefferson, muito obrigada. De nada. Por suas informações. Uma boa noite. Boa noite, prazer.